Quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor, a todos que aqui encontram e aqueles que estão nos lares, ó Deus. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Amém? Amém. Vamos dar início a esse culto desta noite. Para nós iniciarmos, estaremos cantando um hino do nosso inário, o hino de número 10 do nosso inário. Hino de número 10. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz cantar, louvai-o, louvai-o, soberano refugio, tudo em prata reluzir, louvai-o, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, a terra que nos dás, infinitas bênçãos canto já, louvai-o, aleluia. Cruz e flores juntos dai, glória a Deus, Senhor e Pai. Louvai-o, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Nós, homens sábios e de bens, a todos proclamai também, louvai-o, aleluia. Louvor ao Filho, glória ao Pai, ao Santo Espírito louvai, louvai-o, louvai-o, aleluia, aleluia. Meus queridos e amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículos 27 a 31. Eu estarei lendo, os irmãos estejam acompanhando a leitura bíblica. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o animal que rasteja pela terra. Disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas essas ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e dê semente, isto vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. Assim se fez, e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã no sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todos os exércitos. Havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Eu fico maravilhado de ver como que Deus criou tudo perfeito. Ele colocou o homem no jardim do Éden para
para que ele vivesse santo e feliz ali, e com tudo que ele precisasse, né? Ele deu as árvores que davam frutos para que ele pudesse alimentar, as árvores que dessem semente para que pudesse reproduzir e dar mais frutos, os répteis, os animais, tudo ele colocou sob o domínio do homem, para que o homem vivesse ali santo e feliz. Pedir ao nosso irmão Ademilson esteja fazendo essa oração inicial, pedindo a Deus que venha nos abençoar, né, com graça, com misericórdia sobre nossas vidas, que nós possamos sermos gratos por tudo que Deus tem nos concedido, o fôlego de vida, a nossa alimentação, a nossa veste, o cuidado de Deus para com as nossas vidas, o quanto Ele tem sido misericordioso, tem sido bondoso para conosco, tem nos abençoado, né, nos dando tudo o que nós necessitamos. Que Deus esteja nos abençoando. Glorioso Deus e excelso Pai Celestial que estás nos céus, graças te bendizemos, ó Deus, o teu santo nome, ó Pai, porque como acabamos de ouvir da tua santa palavra, o Senhor fez os céus e a terra e tudo que nela há. O Senhor fez tudo perfeito. O Senhor, ó Deus, criou aquele jardim, ó Pai, para que o homem, ó Deus, vivesse feliz ali, ó Pai. Mas infelizmente, ó Deus, o homem desobedeceu e o castigo, ó Deus, que recaiu sobre o homem, ó Pai, foi a morte física, ó Pai. Ó Deus, mas mesmo assim, ó Deus, aprove o Senhor a tua misericórdia, ó Pai. O Senhor, ó Deus, já tinha o plano da salvação, ó Deus, determinado antes da fundação do mundo, ó Pai. Ó Deus, mesmo, ó Deus, com tudo o que o Senhor criou, o santo ali naquele jardim, com a desobediência do homem, ó Pai, o Senhor, ó Deus, tem sido misericordioso para com nossas vidas, ó Pai. O Senhor, ó Deus, amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador, a habitar entre nós, ó Pai, se entregar naquela cruz, ó Pai, para que nós pudéssemos ser novamente reconciliados com o Senhor, ó Pai. Ó Deus, e por todas essas graças, por todas essas bênçãos, nós te rendemos louvores. Nós bendizemos o teu santo nome, ó Pai, porque o Senhor, ó Deus, não tem deixado faltar nada para o teu povo. O Senhor, ó Deus, não tem deixado faltar nada para a tua igreja. O Senhor, ó Deus, tem nos dado tanto o alimento físico quanto o alimento espiritual, ó Pai. O Senhor, ó Deus, não nos deixou órfãos, ó Deus, enviando o nosso Consolador, que tem confirmado, ó Deus, através da tua palavra, tudo aquilo que o Senhor já deixou escrito e determinado, Pai. Nós te louvamos, te adoramos, o Senhor, na beleza da tua santidade. Ó Deus, este culto, ó Deus, o qual nós estamos iniciando, ó Pai, que tudo que acontecer aqui, ó Deus, possa, ó Deus, expressar a nossa gratidão, ó Pai. Que o Espírito Santo do Senhor nos ajude, ó Deus, que todos os atos desse culto, ó Pai, seja exclusivamente, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome, por todas essas dádivas, por todos esses milagres, é que nós somos eternamente gratos, Pai. É o que nós oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ainda no livro de Gênesis, agora no capítulo 2, versículos 16 e 17, nós vamos ver que Deus requer de cada um de nós obediência a Ele, fidelidade a Ele. Quando Ele colocou o homem no jardim do Éden, Ele deu tudo para o homem, para que ele pudesse viver ali santo e feliz. E uma coisa somente que Ele requereu de cada um de nós: obediência e fidelidade. Aqui, neste primeiro texto, Ele pediu ao homem que multiplicasse sobre a face da terra, né? Que ele
pudesse ter filhos, né, e encher e povoar a terra. Agora nós vamos ver nesse texto, o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Então, aqui nós vemos uma ordem do Senhor. Essa ordem era para ser cumprida. Deus só queria que nós obedecêssemos a Ele, que nós fôssemos fiéis e obedientes a Ele. Ele deu todas as árvores daquele jardim, mas de uma árvore somente, Deus falou: dessa não comereis, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. O capítulo 3, versículo 3 está dizendo: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. O homem preferiu desobedecer a Deus, e por causa dessa desobediência ele foi expulso desse jardim. E por causa dessa desobediência, o homem teria que viver do suor do seu rosto, com todas as coisas, né, que atrapalham o homem: o sol quente, suor, as coisas que prejudicam o homem, né? É cobra, é marimbondo e outras coisas mais. O homem teria que trabalhar para ter o sustento. Aquilo que ele tinha de graça lá no jardim do Éden, ele preferiu desobedecer a Deus. Agora ele tem que viver do suor do seu rosto. Então aqui ele está dizendo: mas do fruto da árvore no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Vamos cantar ainda o hino de número 28 do nosso cenário. Capítulo 1, dos versículos 1 ao 9. Josué, capítulo 1, versículo de 1 a 9.
Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até ao grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será do vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aqui a palavra de Deus está dizendo que para nós sermos fortes e corajosos, se nós quisermos sermos vencedores, se nós quisermos ser vitoriosos em tudo que nós colocarmos a mão, a gente tem que em tudo obedecer a palavra do Senhor. Aqui está dizendo no versículo 8: não cesse de falar deste livro, antes medite nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A palavra de Deus fala que nós não devemos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Seguirmos os estatutos, os mandamentos do Senhor, conforme a lei do Senhor, e sermos fortes e corajosos para estarmos fazendo o serviço do Senhor, que nós possamos honrar o nome do Senhor, quer aonde estivermos. Que Deus esteja nos abençoando. Em Josué 24, versículos 14 e 16, está dizendo assim, de 14 a 16: Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade e com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates, e no Egito servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então aqui Josué convoca o povo, e fala com eles: olha, vocês escolhem hoje a quem vocês querem servir, aos deuses dos amorreus, ao Deus vivo verdadeiro. Eu quero dizer para vocês que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus quer de nós fidelidade, Deus quer de nós obediência. Todos os textos que eu estou lendo estão falando sobre fidelidade e sobre obediência. Vou pedir ao nosso irmão Estevão, que vem aqui à frente, esteja fazendo uma oração nesse instante.
oramos. Grande Deus e eterno Pai, graças nós te damos, meu Deus, por mais um dia de vida, Pai. Graças nós te damos, meu Deus, pelo teu amor e pela tua misericórdia, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus, por esse dia, meu Pai, aonde que o Senhor, meu Pai, tenha renovado cada dia mais a nossa fé em Ti, meu Senhor. Meu Deus, meu Pai, que no nome de Jesus, que o Senhor possa estar ouvindo, meu Pai, as nossas orações nessa noite, o nosso clamor, meu Deus, pois o Senhor é o único Deus que nós buscamos, meu Pai, em espírito e em verdade, meu Pai. Que o Senhor tenha misericórdia da vida da tua igreja, meu Pai, e da vida dos teus servos, meu Pai. E que o Senhor possa, meu Deus, cada dia mais fortalecer a nossa fé, meu Deus, a nossa comunhão em Ti, Senhor. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor receba nessa noite, meu Deus, os nossos louvores, as nossas adorações, Senhor. Prepare, meu Deus, o pastor que vai ministrar a Sua palavra, meu Pai, nesta noite, meu Pai, e que cada irmão que estiver assistindo, meu Pai, que seja impactado pelo Teu Espírito Santo, meu Deus. Aquele irmão que esteja fraco, meu Pai, que o Senhor renova, meu Pai. Aquele irmão que estiver com enfermo, meu Pai, que o Senhor cura, meu Pai. Oh, meu Deus, faça o Teu querer neste momento, meu Pai. Louvado e exaltado seja o Teu precioso nome, meu Deus. Meu Deus, meu Pai, que no nome de Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, derramar bênçãos sem medida em nossas vidas, meu Pai. Assim seja a Tua santa vontade, meu Pai. Meu Deus, meu Pai, essa oração que nós fazemos no nome poderoso do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Se você quer aprender o segredo da vitória, seja obediente a Deus, seja fiel a Deus. Nós estaremos lendo agora em Daniel, capítulo 1, dos versículos 3. Daniel, capítulo 1, do 3 ao 21. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Simar, para a casa do seu Deus, e os pôs à casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que eu trouxe alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, versado no conhecimento e no que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, eles ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achava dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Belsassar, Ananias de Sadraque, e Misael de Mesaque, e Azarias de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois viria ele o vosso
vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade, e assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, segundo vires, age com os teus servos. Ele atentou e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor e estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam as finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes davam legumes. Ora, estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem ao chefe dos eunucos, os trouxe e a presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Então toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes faz perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até ao primeiro ano do rei Ciro. Meus queridos amados irmãos, por que eles foram abençoados? Porque eles resolveram obedecer, ser fiel ao Deus vivo e verdadeiro. Aqui Nabucodonosor autorizou o chefe dos eunucos para que desse das finas iguarias do rei e do vinho que o rei bebesse, para que eles fossem bem alimentados, que no final de 3 anos eles iriam servir ao rei Nabucodonosor. Daniel resolveu firmemente não contaminar com as finas iguarias do rei. Por quê? Aquelas finas iguarias eram oferecidas a ídolos, a deuses, e não Deus vivo e verdadeiro. Eles preferiram comer legumes para servir o Deus vivo e verdadeiro. Eles comeram legumes e foram honrados. Porque resolveu firmemente servir o Deus vivo e verdadeiro. A palavra de Deus diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos segundo a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas pessoas estão com um pé na igreja e outro no mundo. Estão fazendo a vontade do mundo e fazendo a vontade da igreja. Quando está dentro da igreja, está fazendo a vontade da igreja. Quando está no mundo, está fazendo a vontade do mundo. E querem ser abençoados. Aqui Daniel e seus companheiros: eu vou servir o Deus vivo e verdadeiro. Eu não vou comer dessas iguarias do rei, que são oferecidas a ídolos.
aconteça o que acontecer, mas eu não vou comer dessas finas iguarias. E eram coisas gostosas, bem preparadas, coisas que davam água na boca. Eu falei, não vou comer chuchu, mas não vou comer isso aí que é oferecido aí. Vou comer abóbora, mas não vou comer churrasco. Carnes que são oferecidas a eles. E por isso eles foram abençoados. Ainda em Daniel 3, versículo 28. Não, 3 de 17 a 18 primeiro. 3, versículo 17 a 18. É outra passagem que eles foram firmes e não dobraram aos ídolos que o rei queria que eles dobrassem. Ele está dizendo assim: se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que serviremos se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Se ele quiser nos livrar, ele nos livra. Mas se ele não quiser nos livrar, nós vamos morrer queimados, mas nós não vamos dobrar os nossos joelhos a essa imagem que o Senhor levantou. Uma cilada que eles aprontaram para Daniel e os seus amigos. Mas eles não deram o braço a torcer. Eles foram firmes. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Mas se não quiser, nós vamos continuar firmes. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de uma fornalha. A coronavírus. Que nós somos cristãos. Se Deus quiser nos livrar dessa doença terrível, Ele nos livra. Mas se Ele não quiser nos livrar, se nós tivermos de morrer com ela, vamos morrer com ela, mas vamos para o céu. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Exemplo que Daniel e seus amigos nos deram, para que nós sejamos firmes com a palavra do Senhor. Deus não é um Deus de brincadeira. Deus é bom, Deus é misericordioso, mas Deus também é justo. E Ele sabe, Ele conhece os nossos corações. Que Deus esteja nos abençoando. Pedir a nossa irmã Anabelle esteja fazendo uma oração nesse instante. Logo após essa oração, a palavra está com o Ministério de Louvor. Oremos. Senhor Deus e Pai, louvado seja sobre nós, Senhor Deus. Glorificamos, Senhor, pelas tuas maravilhas, ó Deus, o Senhor tem concedido em nossas vidas. Louvamos pelos teus livramentos, ó Pai eterno. Louvamos porque a tua palavra não falha. O Senhor cumpre, ó Pai, pela tua palavra, Senhor Deus, em nossas vidas. Obrigado pelas maravilhas que o Senhor tem operado, Senhor Deus, em cada família, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem guardado a tua igreja na face da terra, Pai. As tuas promessas não mudam, as tuas promessas não falham, Pai, mas sim elas se cumprem a cada dia. Te louvamos nesta noite por este culto, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor, Pai, ainda há de falar conosco, Senhor Deus, o teu querer, a tua vontade, Senhor Deus. Nos ensina, Senhor, a te obedecer a cada dia mais. Não nos deixe, ó Pai, nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nos ajuda a ser como Daniel, ó Pai, que entregou no teu coração obedecer ao Senhor, ó Deus eterno. Abençoa as nossas vidas também. Nos dê força, Senhor Deus, nesta caminhada, Pai. Crendo, Senhor, o Senhor há de nos dar o escape, Senhor Jesus. O Senhor há, Senhor, de proteger a tua igreja na face da terra. Em nome de Jesus, continua, ó Pai, nesta noite falando conosco, ó Pai eterno. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Senhor Deus.
Não nos deixe, Senhor Deus, nem por um minuto, Senhor, mas que a tua palavra venha ser conosco, Senhor. Em nome de Jesus nós te clamamos, agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Palavra está aqui no mistério do louvor. Senhor.
Deus que habita em luz inacessível.
Meus queridos, amados irmãos, agora eu vou passar a palavra para o ministro, para entregar a mensagem da parte do Senhor. Cícero, Deus te abençoe, meu querido. Boa noite, meus queridos irmãos, que estão nos acompanhando por meio da live. Graças a Deus nós estamos aqui, comecinho do mês de julho, ainda reunidos por meio da internet, mas glorificando ao nosso Deus por essa bênção tão preciosa, essa ferramenta tão útil, tem nos ajudado a levar a palavra do Senhor às casas dos nossos queridos irmãos. Quero dar uma boa noite para a nossa irmã Dona Lídia, que sempre nos acompanha, Dona Altamira. Dona Altamira, ela não escuta, mas ela gosta de ficar vendo, né? As irmãs... Dona Irani falou que ela gosta de ficar olhando, né? E, meus irmãos, pedir aos irmãos que continuem orando pelo senhor Leonardo, né? A Dona Natalina me procurou hoje mais cedo e falou que ele está internado ainda, esperando para ser operado de 3 hérnias. Então, a igreja continue orando, porque há uns 2 dias atrás ele teve uma certa resistência. Ele não queria ficar no hospital, ele estava no São Francisco, e ele queria fugir do hospital. Teve que o filho dele, que estava com ele, segurar ele, os médicos, para ele não ir embora. Ele não queria ficar no hospital de jeito nenhum. Mas diz a dona Natalina que, graças a Deus, ele conformou e está agora internado lá, esperando os exames para poder operar da hérnia, né? E continuar orando também, né, meus irmãos, para que o Senhor, por sua graça, venha trazer uma solução para essa epidemia. Quanto mais a gente pensa que o trem está acabando, está começando de novo. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê uma saída para essa dificuldade, né, que é essa epidemia. Também tivemos o aniversário da Dona Altamira essa semana. Dona Altamira fez 95 anos, meus queridos irmãos. Está aí uma pessoa que a idade não demonstra a vitalidade. Tem 95 anos e numa época atrás, 95 anos era difícil alguém chegar, né? E agora nós vemos que Dona Altamira tem sobejado, né, saúde, graças a Deus. Meus queridos irmãos, sem perda de tempo, nós estamos aqui nessa noite glorificando o nosso Deus, mas vamos ler a palavra do nosso Deus em Atos, capítulo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, nós vamos ler do verso 1 ao 11. Vamos ler o texto da palavra do Senhor, que nos diz assim:
Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Oremos, meus irmãos. Obrigado, bendito Deus, por esse momento tão maravilhoso na Tua presença, e que podemos, ó Pai, aprender da Tua palavra, e que podemos também louvar o Senhor, orar o Teu santo nome, clamar ao Senhor por nossas necessidades. Obrigado, Senhor, por esse culto, por essa reunião tão importante, ó Deus, nas nossas vidas, e que, ó Deus, a Tua palavra, ela vá de encontro ao coração dos Teus servos, que a Tua palavra venha encontrar morada, ó Deus, no coração daquele que está precisando de algum apoio, de algum auxílio. Oramos, ó Deus, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olha, meus queridos irmãos, eu acredito que uma experiência desagradável que acontece de vez em quando com aquelas pessoas que têm carro é quando a bateria do carro descarrega. Daquele que tem carro e às vezes está com pressa de sair com o seu carro e daqui a pouco bate na chave e o carro não pega, e você vai ver, é a bateria que arriou. Isso acontece, né, meus queridos? Que a bateria do carro, ela tem um prazo. E quando chega o prazo, quando chega o tempo da bateria descarregar, então o carro dá como sinal que ele não pega, ele não anda. Ele vai ficar ali parado enquanto você não colocar uma bateria nova. Que é exatamente o que o motorista tem que fazer. Providenciar imediatamente uma bateria nova para poder andar no seu carro. Olha, meus irmãos, essa analogia, essa ilustração, ela também pode estar ligada à caminhada cristã. O crente também, ele tem uma bateria, ele tem um vigor, ele tem um ânimo, que de vez em quando fica fraco. De vez em quando o cristão perde o ânimo, de vez em quando o cristão ele perde o desejo, ele perde aquela alegria, aquele primeiro amor, por conta da caminhada e das dificuldades que ele enfrenta, de tantas lutas, tantos problemas. Muitas vezes o cristão ele perde o vigor. E assim como o carro que perde a força da bateria e precisa ser trocado, o crente também, quando ele está com as suas energias esgotando, quando ele está com as suas forças acabando, o que ele tem que fazer? Ele precisa renovar suas forças, ele precisa renovar suas energias,
ele precisa trazer de novo à sua vida cristã, à sua caminhada, vigor. E como fazer isso? Como fazer isso? Como trazer vigor? Quando muitas vezes o crente está desanimado, desmaiando nas suas lutas, cambaleando de fraqueza por conta das dificuldades, se arrastando para andar na presença de Deus, às vezes até sentindo dor a cada passo que dá, de tão fraco que está. Como alcançar vigor de novo? Como se revigorar? Só tem um jeito. E nesse texto aqui, meus irmãos, o jeito para trazer vigor para as nossas fraquezas, os nossos desânimos da caminhada cristã, vai vir por meio do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai nos mostrar que somente em Deus e somente por conta do Senhor e somente no Senhor é que nós vamos encontrar força para continuar a caminhada, vigor, ou seja, restaurar a energia das nossas baterias. Muitas vezes, meus irmãos, nós chegamos no final de semana, uma semana de trabalho, chegamos numa sexta-feira esgotados de tantas lutas e dificuldades e tantas apreensões do trabalho. Às vezes nós chegamos na igreja no domingo esgotados de tantas lutas, de tanta perseguição, de tanto estresse, de tanta coisa que enfrentamos durante a semana. É por isso que é importante, meus irmãos, nós nos reunirmos na presença do Senhor, nós estarmos na casa do Senhor para receber a sua palavra, porque é somente por meio do Senhor que nós encontramos refrigério, nós encontramos força para as nossas baterias. E aqui Paulo vai nos mostrar algo interessante, meus irmãos. A vida de Paulo, ela tem sido exemplo para mim, eu creio que tem sido exemplo para muitos dos irmãos. É impactante, meus irmãos, como o apóstolo Paulo é diferenciado na caminhada cristã. E tudo que ele viveu, eu acredito, foi proposital, para que ele enfrentasse o que ele enfrentou, vencesse o que ele venceu, para nos ensinar como sair de certas situações. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo, quando ele está vivendo esse tempo aqui, na cidade de Corinto, o que aconteceu? O apóstolo Paulo, ele tinha acabado de sair de uma pregação de Atenas. O escritor de Atos, que é Dr. Lucas, está relatando algo interessante. Ele está mostrando uma trajetória na vida do apóstolo Paulo, em que muitas vezes, se fosse das nossas vidas, nós não daríamos conta, porque a nossa energia já teria esgotado. E muitos de nós já teríamos chutado o balde, como diz aí fora, ou jogado a camisa. Mas aqui, Lucas está mostrando que o apóstolo Paulo chega em Atenas e lá nesse lugar ele encontra lá um altar dedicado a um Deus desconhecido, e o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele começa a discernir para aqueles atenienses o que era aquele altar e o que simbolizava aquilo que estava por trás. E aí ele vai falar, vai mostrar que, vai falar do Deus Criador, ele vai trazer uma palavra de pregação do Evangelho, ele vai trazer o Evangelho para aqueles atenienses, ele vai trazer Cristo para os atenienses, ele vai falar da ressurreição ali para os atenienses, a ponto deles não concordarem, deles não acreditarem, e daqui a pouco um alvoroço ali, e o apóstolo Paulo sai dali e vai para a cidade de Corinto. Olha, meus irmãos, o apóstolo Paulo, eu acredito, estava saindo de Atenas debaixo de uma tensão espiritual muito grande, porque ele tinha acabado de pregar e de discorrer da palavra de Deus e do propósito de Deus em criar o homem e enviar Jesus, em Jesus ressuscitar, e agora ele vai direto para Corinto. O apóstolo Paulo está mostrando aqui, meus irmãos, uma energia, um preparo, uma intrepidez, uma entrega à vontade de Deus espetacular. Por quê, meus irmãos?
Normalmente, quando nós estamos diante de fazendo a vontade de Deus, quando nós estamos, por exemplo, pregando a palavra de Deus, quando nós estamos, por exemplo, obedecendo à vontade de Deus, a descarga espiritual em nós é muito grande, a luta contra o inimigo é muito grande, e muitas vezes nós somos abatidos, sentimos mais fracos por conta daquele enfrentamento, e queremos muitas vezes descansar, nem continuar fazendo outra coisa relacionada à obra de Deus. Nós precisamos às vezes descansar porque o enfrentamento foi muito grande. E aqui o apóstolo Paulo está fazendo o contrário. Depois do enfrentamento ali em Atenas, ele continua enfrentando, continua fazendo a obra de Deus. Ou seja, ele está mostrando aqui energia, está mostrando aqui vigor para fazer a obra de Deus que não se acaba. E por que não se acaba, meus irmãos? Porque Paulo confiava no Senhor. Porque está no Senhor, Ele nos trazer força e vigor para as nossas necessidades, para nossas fraquezas. Paulo vai nos mostrar aqui, meus irmãos, e é o título da mensagem dessa noite. Paulo vai nos mostrar que Deus abrirá portas para você prosseguir. Paulo estava cansado de Atenas, vai para Corinto. Por que ele não parou? Por que ele não foi descansar? Porque Paulo sabia que Deus abriria portas de fortalecimento para ele. É o que nós devemos aprender nessa noite, meus irmãos. Nunca desanimar, nunca baixar a guarda, porque sempre o nosso Deus vai abrir portas que vai nos dar acesso ao fortalecimento, vai nos dar possibilidade de caminhar mais, de estarmos sempre firmes na presença do Senhor. E qual foi a porta que o Senhor abriu? Está no texto que nós lemos aqui, meus irmãos. Quando o apóstolo Paulo sai de Atenas, vai para Corinto, o que o Senhor faz com ele? Deus abre a primeira porta para aquele que está em batalha, para aquele que está pregando o Evangelho, para aquele que está levando a obra do Senhor adiante. É a porta do acolhimento. Ele vai para a casa de Áquila. Veja o verso 1, do verso 1 ao verso 4. Diz assim: depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era de fazer tendas. Olha que coisa maravilhosa aconteceu com Paulo, o que foi que o Senhor Deus fez com Paulo. Depois da tensão da pregação em Atenas, Deus abre uma porta de acolhimento, ou seja, Deus faz Paulo encontrar duas pessoas que estão firmes, que estão com vigor, que estão destemidas na pregação do Evangelho, e diz: não, Paulo, pode vir para cá, tem lugar para você ficar na nossa casa, tem lugar para você passar a noite, tem lugar para você dormir, tem lugar para você descansar. E é isso que o Senhor faz, meus irmãos, conosco, que muitas vezes nós nem percebemos. Que às vezes nós achamos que estamos lutando sozinhos, que a dificuldade que nós estamos vivendo ninguém está vendo, aliás, que nós não temos nem com quem contar diante da luta. Mas aqui o apóstolo Paulo está nos mostrando que Deus, Ele sempre abre portas de acolhimento. Quando você se sentir fraco, meu irmão, quando você estiver desanimado, quando a situação for difícil, pode ter certeza, se você orar e falar: Senhor, abre a porta para eu poder achar força, para eu achar ânimo diante dessa luta que eu não estou aguentando. Aí o Senhor abre uma porta de acolhimento. Que porta é essa? Porta de amizade. Talvez, meus irmãos, no tempo que nós estamos vivendo, tempo de individualismo, talvez você possa contar nos dedos quantos amigos você tem realmente. Talvez você abrir a mão, você não tenha os 5 dedos da mão de amizade verdadeira.
Porque hoje realmente é difícil encontrar alguém para você desabafar, para você contar suas dificuldades, para você falar das suas mazelas. Para você é difícil, mas para o nosso Deus não. Para o nosso Deus, Ele tem sempre uma porta apropriada para dar condições àquele que está fraco de continuar fazendo a obra do Senhor. Há sempre, meus irmãos, uma porta que o Senhor vai abrir para trazer para você de volta a alegria, o fortalecimento, o vigor de servir ao Senhor. Paulo aqui encontrou auxílio na igreja. Esses dois irmãos aqui, Áquila e Priscila, representam aqui a igreja. E aonde foi que Paulo encontrou essa amizade, essas pessoas, para trazer, para dar a ele vigor, força na sua caminhada? Na igreja. Por isso que Paulo foi para Corinto, porque ele sabia que lá ele ia encontrar pessoas que iam ajudar. Então, meus irmãos, aqui está nos mostrando que o Senhor abre portas na direção certa para fazer a coisa certa nas nossas vidas. Nós precisamos estar atentos para isso. Não é por acaso que nós viemos para a igreja, não. Tem uma razão, porque o Senhor nos conduz à casa dele. Porque aqui você vai encontrar um verdadeiro amigo, o amigo Jesus, que vai trazer para você de volta a força, o ânimo, o vigor para continuar na caminhada. É por isso que, mesmo arrastado, você às vezes sabe que foi difícil chegar na casa do Senhor, mas chegou. Por que você chegou? Por que você veio? Porque aqui você vai encontrar força, ânimo, vigor para continuar a caminhada. A igreja, meus irmãos, é um lugar de acolhimento. A igreja é um lugar em que o encontro entre os irmãos passa ou repassa uns para os outros esperança. É muito bom, meus irmãos, você, às vezes, diante de uma dificuldade, encontra um irmão na igreja que conta uma experiência de algo que viveu, de bênção que Deus derramou na sua vida, e aquilo enche seu coração de alegria. Como eu vi hoje Dona Natalina agradecendo as orações da igreja, ao ver que o seu marido resolveu voltar para o hospital, porque não queria voltar. E ela disse: olha, eu sei que foi a oração dos irmãos que fez com que o meu marido resolvesse voltar para o hospital e aceitar ficar internado. É muito bom, meus irmãos, saber que vale a pena vir na casa do Senhor, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena orar ao Senhor, vale a pena ter comunhão com os irmãos, vale a pena orar uns pelos outros, porque a bênção que Deus derrama na sua vida, às vezes é aquilo que eu estou precisando para a minha. Foi muito bom hoje, meus irmãos, ouvir isso da Dona Natalina. Porque no primeiro dia que ela me ligou, ela estava desesperada, ela estava chorando, ela não sabia o que fazer com o marido. Ela procurou a igreja, ela estava com a bateria arriada, ela estava se sentindo fraca, se sentindo desanimada, ela procurou o refúgio, e o Senhor abriu a porta da igreja, para que Dona Natalina desabafasse com alguém, que pudesse trazer de volta vigor, alegria, e foi isso que aconteceu com ela, porque hoje ela me ligou alegre, feliz, vibrante. Ah, meus irmãos, o Senhor abre portas de fortalecimento. Muitas vezes, os irmãos, a igreja não entende o quanto é importante a comunhão dos irmãos. O como é importante os irmãos viverem em união. Porque a igreja, meus irmãos, ela não é destruída de fora para dentro, não. O diabo destrói a igreja de dentro para fora. Porque ele sabe que a comunhão dos irmãos, a união dos irmãos fortalece uns aos outros. É uma corrente em que, se eu estiver fraco, o irmão mais forte me segura pela mão, e o outro que está do meu lado direito segura na outra, do esquerdo segura na outra, não me deixa cair. E essa corrente de união dentro da igreja vai sustentando um ao outro, e o diabo não gosta disso,
Por isso que o diabo coloca contenda, coloca divisão, coloca briga, e a igreja é destruída de dentro para fora. Mas Paulo foi bem recebido naquela casa. Deus abriu a porta de acolhimento. E lá ele encontrou força, refrigério. Pessoas que diziam: vamos Paulo, vamos em frente Paulo, não desanima não Paulo, continua Paulo. Ah, meus queridos irmãos, tem gente na igreja do Diamante que se você conversar com ele é vibrante, tem vigor, a bateria dele está carregada, e se você conversar com ele vai dizer: continua irmão, não desanima não, vai em frente, Deus é contigo. As pessoas são importantes, meu irmão, na caminhada. As pessoas são importantes na caminhada. Você é importante para alguém na igreja. Alguém se espera em você. Eu lembro de uma vez, eu estava assistindo uma pregação de um pastor, por curiosidade. Fui ver a pregação de um pastor pentecostal. E na hora da pregação, ele de paletó, ele chama o filho dele para orar. E o filho dele, pequenininho, uns 6, 7 anos, de paletó e gravata também. Então você acha engraçado, porque um menino pequenininho de paletó e gravata, né? Às vezes nem combina, mas na verdade aquele menino está imitando o pai. E o vigor que ele quer, e a força que ele quer, ele está vivendo no pai dele. O pai dele é espelho para ele. Muitas pessoas, irmãos, às vezes olham para você como alguém que é espelho. Por isso que é importante nossa comunhão na igreja, nossa união. Às vezes você olha para as pessoas apenas como alguém que não, eu sei que fulano só sabe falar mal de mim, fulano só sabe fazer isso. Não, olha pelo lado positivo. É no louvor, quando uma criança quer ir para o instrumento, porque viu o adulto tocando. É na junta diaconal, quando alguém novo na igreja chega na igreja e vê a beleza da junta diaconal e quer ser um diácono, ou vê um presbítero e quer ser um presbítero, ou vê um pastor e quer ser um pastor. É o nosso exemplo, meus irmãos, trazendo ânimo, trazendo esperança para as pessoas. Paulo recebeu isso nessa igreja aqui, recebeu ânimo, que as pessoas são importantes na caminhada. O texto diz assim: Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. Foi muito importante, meus irmãos, Paulo encontrar com esse pessoal, porque foi por meio desse pessoal que Paulo encontrou até sustento. Porque Paulo se sustentava fazendo tendas. E como eles trabalhavam fazendo tendas, Paulo disse: é aqui mesmo. E às vezes nós, meus irmãos, temos exatamente a função que encaixa perfeitamente com alguém e nós não sabemos disso. Mas nós precisamos, meus irmãos, ser aquela carga positiva que aquele irmão que está cansado e abatido está procurando. Aquele irmão que liga para o irmão e diz: como é que você está? Como é que está a sua vida, meu irmão? Eu estou passando por isso, passando por aquilo. Espera aí que eu vou orar por você. Espera aí que eu tenho uma palavra do Senhor aqui. Acabei de abrir um texto da palavra de Deus aqui. Vai te levantar, vai te dar vigor, vai te dar força. Os irmãos são importantes uns para os outros, meus queridos. Nós somos importantes uns para os outros. Aqui essa igreja foi importante para o apóstolo Paulo. Foi a primeira porta que o Senhor abriu para ele, porta de acolhimento, que muitas vezes o Senhor faz nas nossas vidas também. A segunda porta que o Senhor abriu para o apóstolo Paulo foi a porta da provisão. O versículo 5 diz assim: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Silas e Timóteo, meus irmãos, que já tinham andado em algumas igrejas, igreja de Tessalônica, Filipos, um lugar que eles tinham até sido expulsos, agora se chegam a Paulo com uma oferta, uma ajuda, para que Paulo deixasse de fazer tenda e agora fosse viver somente pela obra.
vivesse somente para pregar o Evangelho. E aqui eu quero trazer um detalhe para os irmãos. Porque o apóstolo Paulo, além de pregar o Evangelho, além de labutar mais do que ele aguentava, ainda tinha que trabalhar fazendo tendas. Veja que homem, meus irmãos, destemido na obra. Em nenhum momento nós lemos aqui no texto Paulo reclamando, dizendo: não, Senhor, eu fui chamado para o apostolado, mas eu não deixo de fazer tendas, está me atrapalhando, Senhor. De jeito nenhum, meus irmãos. Ele não reclama, ele não murmura, por quê? Porque ele sabe que aquilo dali tem uma finalidade na vida dele, tem uma razão na vida dele. E claro, depois ele vai explicar que foi fazer tendas para não receber salário, não receber dinheiro das igrejas, para não ser mau testemunho. Mas o apóstolo Paulo, se ele quisesse, ele não precisava fazer tendas. Mas como ele confiava na providência de Deus, como ele sabia que Deus poderia suprir as suas necessidades, Deus manifesta sua graça através de Silas e Timóteo, enviando ajuda, e agora ele deixa de fazer as tendas e vai viver só por conta da pregação. Paulo abre mão do trabalho, meus irmãos, e se dedica somente a pregar o Evangelho. O que aconteceu aqui? Deus enviou pessoas para ajudar Paulo financeiramente. E ao mesmo tempo abrir espaço para Paulo viver só do Evangelho, ser sustentado enquanto pregava o Evangelho. Se nós queremos, meus irmãos, experimentar as portas de provisão do Senhor, nós precisamos confiar no Senhor e na sua providência. E nós só podemos confiar na providência do Senhor quando nós estamos em comunhão com os irmãos, comunhão uns com os outros, experimentando a graça de estar debaixo do mesmo teto, da mesma igreja, com o irmão, com a irmã. E às vezes, muitas vezes nós não damos nem importância para o irmão ou para a irmã, mas é às vezes aquele irmão e aquela irmã que o Senhor usa para abençoar a sua vida, para trazer algum sustento para você, para trazer algum benefício para você. Paulo não estava esperando Silas e Timóteo aparecerem, não. E eles apareceram porque Cláudio, o imperador, estava perseguindo os crentes por Roma toda. Então eles desceram ali, encontraram com Paulo. E quando encontraram com Paulo, eles tinham sustento, eles tinham uma renda ali. Eles disseram: Paulo, toma essa renda aqui, para de fazer tenda e vai viver de pregar o Evangelho. Aqui, meus irmãos, o Senhor está mostrando que o Senhor abre portas, meus irmãos, para que a igreja nunca deixe de pregar o Evangelho, para que a igreja nunca deixe de falar do amor do Senhor. E às vezes, meus irmãos, nós carregamos alguma dificuldade, exatamente por conta do peso da pregação do Evangelho, de seguir ao Senhor, de servir ao Senhor. Carregamos alguma dificuldade, mas o Senhor vem com sua providência e diz: eu vou retirar esse peso de você, esse suporte que está na sua vida, e vou deixar você somente por conta do Evangelho. Paulo foi abençoado por Silas e Timóteo, aqueles irmãos que estavam também fugindo da perseguição romana. Agora traz uma bênção para Paulo, um homem que não parava de pregar o Evangelho. Veja, meus irmãos, que coisa maravilhosa é o chamado. O Senhor dizer, por meio da sua palavra, o apóstolo Paulo foi chamado, foi escolhido. Depois o apóstolo Paulo mesmo vai dizer isso: eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe para ser apóstolo, pregador da palavra. E aquele que é chamado para fazer a obra do Senhor, o Senhor vai abrindo portas para ele permanecer fazendo a obra do Senhor. É tão triste, meus irmãos, as pessoas no meio das dificuldades, das lutas, desanimarem do Senhor. É tão triste. É tão triste, meus irmãos, ver as pessoas dizerem assim: eu vou ficar em casa, sabe uma coisa? Não quero saber de igreja mais não. Eu não aguento aquela dificuldade, aquela luta não é para mim. Sem entender que o Senhor abre portas. Você foi chamado, escolhido, desde o ventre da sua mãe. O Senhor vai abrir portas para você continuar fazendo a obra dele.
O do apóstolo Paulo era pregar a palavra. O seu é diferente. Talvez você tenha uma outra coisa para fazer na casa do Senhor, mas não deixe sua bateria arriar. Não deixe o seu vigor acabar. E espere no Senhor que Ele vai abrir portas para que você permaneça fazendo a obra dele. Não desanime, não se entregue. É isso que você precisa fazer nessa noite. Confiar no Senhor nas suas portas de provisão. E as portas de provisão do Senhor vêm de onde menos nós esperamos. De onde menos se espera, o Senhor abre portas de provisão. Porque para o apóstolo Paulo, o Senhor trouxe por meio de Silas e Timóteo. Ora, meus irmãos, quais são as portas que Deus abre para ajudar o cristão a continuar fazendo a obra dele? A terceira porta que o Senhor nos mostra e a última, porta dos resultados. Tem uma porta que abriu na casa de Tício Justus para Paulo. Veja o que diz o verso 6 ao 8. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Verso 7. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios ouviram, criam e eram batizados. Aqui, meus queridos irmãos, uma porta que estava se fechando para o apóstolo Paulo da pregação do Evangelho, Deus abre outra. A casa de Tício Justus, enquanto muitos dos judeus diziam: não quero saber desse Cristo que ressuscitou, eu não quero saber dessa pregação, Deus abriu uma porta na casa de um homem que depois, o principal da sinagoga, chamado Crispo, vai se converter. O que aconteceu aqui, meus irmãos? Paulo recuperou suas energias. Paulo tinha sido recebido na casa de Priscila, recuperou suas energias. Paulo tinha sido ajudado com uma finança para poder pregar o Evangelho, recuperar suas energias e continuar pregando o Evangelho. E agora ele, com o seu vigor, está todo a vapor, ele prega a palavra de Deus e entra dentro da casa de Tício Justo, e lá Crispo, o principal da sinagoga, crê no Senhor com toda a sua casa. O que é isso, meus irmãos? Quando nós confiamos que o Senhor vai abrir portas para que nós continuemos fazendo a sua vontade, nós vemos o resultado. Nós vemos o resultado. Está aí a diferença, meus irmãos, do que persevera e do que desanima. Porque quem confia no Senhor, lá na frente você vai ver o resultado da sua confiança. Paulo aqui está vendo almas se rendendo ao Senhor. Eu disse no começo que Paulo não precisava ter ido para Corinto. Paulo estava cansado. Ele poderia ter parado no meio do caminho e dito: Senhor, vou entrar numa hospedaria daquela, vou descansar, porque só Atenas me esgotou. Mas aí Paulo continua, vai para Corinto, chega lá em Corinto, ele é recebido pelos irmãos, os irmãos o ajudam, daqui a pouco ele recebe finanças para ser sustentado, para perseverar na caminhada, e agora Paulo está colhendo os frutos da sua perseverança, da sua obediência a Deus, e vê Deus abrindo portas na sua vida. Aqui, meus irmãos, o Senhor está mostrando para nós que nós só vamos ver as coisas acontecendo se nós não desistirmos. Você só vai ver as coisas acontecendo, meu irmão, que está nessa live, se você perseverar, se você continuar confiando no Senhor. O Senhor vai abrir uma porta para você, o Senhor vai mudar essa situação, mas você precisa esperar no Senhor. Você precisa confiar que o seu Deus, o meu Deus, tem sempre uma porta. Ele sempre abre um novo tempo, um momento diferente. Ele sempre dá uma esperança nova para aqueles que estão com a bateria arriada, que estão frágeis, que estão fracos. Ele dá vigor de novo, ele traz carga de novo para as nossas baterias, vamos dizer assim. Porque com as baterias recarregadas, meus irmãos, é que nós somos eficazes. Com as baterias recarregadas é que nós somos mais vibrantes na presença do Senhor. Veja o que diz o verso 9 ao verso 11.
Finalizando. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fale e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Cheio de força e de vigor, com a bateria recarregada, Deus aparece para Paulo e diz: Paulo, pode ficar aí, não temas, que eu tenho grande obra para fazer com você, aonde você está. Meus irmãos, só vamos conseguir fazer a vontade do Senhor se nós perseverarmos na caminhada e confiarmos que o Senhor abre portas e revigora as nossas forças. E aí nós vamos ver o Senhor chegando para nós e dizendo: não tenha medo, calma, fica tranquilo, fica aí onde você está, porque onde você está haverá salvação, haverá transformação de vidas, haverá mudanças de vidas. Fica tranquilo, fica aí onde você está. E Paulo ficou lá 1 ano e 6 meses. É o que às vezes não acontece, meus irmãos, com muitas pessoas que desanimam da caminhada cristã. Não experimentam dos frutos e às vezes não fazem o que deveriam estar fazendo no lugar onde estão, porque saem do lugar, porque não ficam onde Deus mandou, porque querem fazer segundo a sua vontade, porque está cansado da obra do Senhor, está cansado das lutas, das dificuldades, e aí desobedece ao Senhor. Mas se nessa noite, meus irmãos, nós fizermos ou andarmos nos passos do apóstolo Paulo, que mesmo cansados, fatigados, às vezes nossas baterias estão arriadas, mas nós prosseguimos fazendo a vontade de Deus. Deus abre porta do acolhimento, Deus abre porta da providência e Deus abre porta dos resultados. O que você está esperando, meus irmãos? O que vocês estão esperando nessa noite, meus irmãos? Há um princípio nesse texto aqui, uma síntese. E a síntese nesse texto está na palavra não temas. A síntese do texto é a palavra final que Deus dá para o apóstolo Paulo, dizendo: não temas. Porque, meus irmãos, imagina o apóstolo Paulo, cansado, arrebentado, fadigado, com tanto trabalho nas costas, e gente sem querer ouvir o Evangelho, com raiva dele, e o Senhor chega para Paulo e diz: Paulo, não temas, levanta, continua, vai em frente, eu vou te dar mais energia, eu vou te dar força, eu vou te dar vigor, não para. Deus vai abrir portas para te socorrer, Paulo. Deus vai abrir porta para nos socorrer, meus irmãos. Nós precisamos crer nisso. Deus vai abrir porta para nos socorrer. Por isso que Deus disse para Josué, capítulo 1, verso 5, diz assim: não te deixarei, nem te abandonarei. Meus queridos, para finalizar nossa mensagem nessa noite, gostaria de perguntar para você que está assistindo essa live: como que está a sua bateria, hein? Está quase arriando? Tem que alguém empurrar você para ir para a igreja? Para fazer a obra de Deus? Orar você não quer mais? Ler a Bíblia você não quer mais? As coisas de Deus não lhe interessam mais, porque você está com a bateria arriada, seu vigor está indo embora, a carga está baixa. Nessa noite, por meio da vida do apóstolo Paulo, o Senhor nos ensina, nos mostra, nos alerta a não desanimar, a confiar no Senhor, que Ele vai abrir portas nas horas difíceis, nas horas de dificuldades. Fica tranquilo, o Senhor vai abrir portas. Foi isso que o Senhor fez com Paulo. Cansado de Atenas, Deus abriu a porta em Corinto, abriu a porta do acolhimento, abriu a porta da providência e abriu a porta dos resultados. Deixa o Senhor fazer a obra na sua vida, não desanima. Deixa o Senhor fazer a sua vontade na sua vida, na vida da sua família. Não desanima. Eis a chance de você recarregar sua bateria. Como é que Paulo recarregou sua bateria? Continuando fazendo a obra do Senhor, não temendo, não temendo. Espere, meu irmão, minha irmã,
que o Senhor te dará forças para prosseguir. Espere, meus irmãos. Como diz a mensagem, o título da mensagem dessa noite: Deus abrirá portas para você prosseguir. Apenas confie. Que Deus nos ajude, meus queridos irmãos. Que Deus nos abençoe. Que essa palavra possa encontrar morada no seu coração. Vamos agora, meus irmãos, entoar o hino da palavra do Senhor. Vamos adorar o nosso Deus. Vamos lá, Fabinho. Vamos para o hino 93. Vamos entoar o hino 93, firmeza na fé. Vamos entoar o hino 93, os irmãos queridos que estão nos acompanhando na live. Somente por a minha fé na graça excelsa de Jesus, o sacrifício remidor do sangue do bom Redentor. Na minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver, e cada trânsito suportar, desde crer e confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é real, abrigo traz no temporal. Ao vencer cada tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salmos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Caminhando, meus irmãos, para o final do nosso culto solene, nosso culto online, quero firmar, mais ainda a essas palavras do texto que nós lemos no coração dos irmãos, que confia no Senhor, que Ele vai abrir portas na hora certa para que você continue fazendo a obra dele. Não desanime. É como o texto diz aqui, o texto do hino que nós cantamos: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Que a sua fé, que o seu amor seja firmado no Senhor, a sua vida seja firmada no Senhor, que você possa confiar nesse Deus. Às vezes você está nessa noite realmente abatido, desanimado, sua bateria está quase arriando, mas o Senhor nessa noite, Ele tem vigor, Ele tem força, Ele tem ânimo para fazer para você. É apenas você confiar e entregar a sua vida e as suas necessidades para o nosso Deus. Vamos orar agradecendo ao nosso Deus por esse culto e pedindo ao nosso Deus que derrame suas bênçãos, derrame sua graça sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Bendito Deus, poderoso, soberano, exaltamos teu santo nome, ó Pai, pelo teu sustento nas nossas vidas, pelo fortalecimento que o Senhor nos dá, pela capacidade que o Senhor nos dá de podermos perseverar na caminhada.
porque sabemos, ó Deus, a caminhada cristã não é fácil, meu Deus. O Senhor mesmo disse, ó Pai, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E temos visto, ó Deus, que muitos crentes têm sofrido, ó Deus, têm padecido, ó Pai, por servir ao Senhor, por andar na Tua presença, ó Pai, por estar, ó Deus, fazendo a Tua obra. Sabemos, ó Deus, que fazer a obra do Senhor não é fácil. Sabemos, ó Deus, que a caminhada, ó Deus, na Tua presença é uma caminhada que requer de nós perseverança, requer de nós confiança no Senhor. E muitas vezes, ó Deus, o desânimo, a fraqueza espiritual faz, ó Deus, com que nós desconfiemos do Senhor, faz com que às vezes desanimamos de seguir o Senhor, sem entender que o nosso Deus, que o Senhor sempre vai abrir uma porta para nos ajudar a continuar perseverando e caminhando na Tua presença, ó Pai. Te bendizemos, ó Deus, por isso, por o Senhor abrir portas, por o Senhor nos ajudar, por o Senhor nos fortalecer, por o Senhor não nos abandonar. Ó Pai, obrigado, Deus, por essa igreja presbiteriana do Diamante, que tem, ó Deus, trabalhado para o Senhor durante esses 40 anos, mais de 40 anos, tem servido ao Senhor aqui nesse lugar, continua sustentando, continua fortalecendo, ó Deus, cada irmão, ó Deus, não deixa parar no meio do caminho, não deixa, ó Deus, arriar a bateria, mas que em nome de Jesus, o Senhor continue fortalecendo e dando forças, ó Deus, para que cada irmã persevere na Tua presença. E em breve, ó Deus, possamos ver cada vez mais frutos, ó Deus, resultados, ó Deus, de estar caminhando com o Senhor e confiando no Senhor. E que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre essa igreja e toda a igreja espalhada por todo o mundo. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, queremos agradecer a todos os queridos que nos acompanharam nessa live. Que Deus abençoe, que Deus nos ajude e queremos contar com os irmãos com nossos trabalhos na semana. E, se Deus quiser, próximo domingo, às 19 horas, com mais um culto solene online, em nome de Jesus. A todos uma boa noite e que Deus nos abençoe.